Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Pesquisas geológicas revelaram a história dos cataclismos que quase levaram à extinção do maior lago que já existiu na face da Terra, o Parátetis, de tamanho equivalente ao mar Mediterrâneo e datado de 12 milhões de anos. Durante a sua existência, o megalago passou por 4 dessas catástrofes paleoambientais que o deixaram inóspito e quase totalmente seco. Mudanças geológicas como esta, que interferem na paisagem e em todo um ecossistema, segundo alguns cientistas, podem ocorrer novamente com a mudança cataclísmica dos polos. Portanto, hoje vamos nos aproximar de 2 fenômenos em curso no planeta: as mudanças climáticas provocadas pelo aumento gradativo da temperatura média global e a chamada deriva polar, ou seja, o deslocamento dos polos magnéticos da Terra. Esses fenômenos coincidem com o fato de que estamos vivenciando situações extremas de calamidade pública em diversas partes do mundo, como enchentes e incêndios de proporções colossais nunca antes vistas. Portanto, há quem diga que estamos diante de uma reversão dos polos magnéticos da Terra, que poderia influenciar a ocorrência de mais desastres no nosso ecossistema. E se for verdade? Para começar esse papo, vamos fazer um exercício de regressão. Bom, nós sabemos que o Sol nasce a leste e se põe a oeste, servindo de referência para a nossa orientação no espaço geográfico há muitos e muitos anos. Essa dinâmica acontece devido à rotação do nosso planeta, que ocorre no sentido anti-horário, de oeste para leste. O movimento de rotação, por sua vez, é a revolução de um corpo celeste sobre o seu próprio eixo, e o tempo gasto para realizar esse percurso é chamado de período. Muito bem, esse movimento também se aplica aos demais planetas do Sistema Solar, mas por hora vamos focar no movimento da Terra, que é realizado num período de aproximadamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos em torno do próprio eixo. Esse processo de rotação natural da Terra provoca alternância nos períodos de insolação direta nas regiões do nosso planeta. Dessa forma, conforme o movimento é realizado, algumas áreas apresentam incidência direta dos raios solares, enquanto outras vão perdendo iluminação, gerando então uma diferença de iluminação entre as diversas regiões intercontinentais da Terra. Além de ocasionar a sucessão de dias e noites devido à diferença de iluminação nas diferentes áreas do planeta, outra consequência do movimento de rotação é a dilatação da região próxima à linha do Equador e um possível achatamento dos polos, desvio também das correntes marítimas para o oeste. Essa protuberância ao redor do Equador reflete no conceito de esfera que a Terra recebe, por sua verdadeira forma, considerada, portanto, um esferoide oblato. Uma imagem que talvez você não conheça é a da pera asiática. Pois bem, essa fruta, bastante conhecida no outro lado do globo, muitas vezes foi associada ao formato de um esferoide achatado para ilustrar a protuberância da linha do Equador. Segundo a comunidade científica, a Terra é abaulada em seu equador devido à gravidade exercida sobre ela pela Lua. Por causa disso, o diâmetro da Terra medido no Equador é 43 quilômetros a mais do que quando o diâmetro da Terra é medido de polo a polo. Nesse sentido, foi estabelecido o paralelo imaginário, que dividiu a Terra em 2 hemisférios, identificados como Norte e Sul. Por sua vez, a distância das posições de uma área terrestre relacionada à linha do Equador foi denominada latitude. Então, a linha do Equador seria o marco zero da latitude, ok? Definindo todas as outras que gradualmente partem dele na direção do hemisfério norte, correspondente à parte localizada acima do Equador, ou do hemisfério sul, que corresponde à parte localizada abaixo
da linha do Equador. Essas linhas horizontais paralelas à linha do Equador são chamadas de paralelo e contornam o globo terrestre no sentido leste-oeste. Já o principal meridiano é o conhecido meridiano de Greenwich e teria o papel de dividir o globo também em duas partes iguais, chamadas de hemisfério ocidental, ou oeste, e hemisfério oriental, ou leste. O Brasil está localizado no hemisfério ocidental, ou oeste, e a nossa maior parte está no hemisfério sul, no entanto. Os estados de Norte, Amazonas, Roraima, Amapá e Pará estão localizados na porção do hemisfério norte, devido à sua localização em relação à linha do Equador. Portanto, quanto mais próximo a região do Equador, mais quente ela costuma ser. E isso ocorre porque as áreas próximas do Equador recebem os raios solares durante o ano de forma direta. Por sua vez, nas áreas mais afastadas dessa linha imaginária, os raios solares no período do inverno chegam à superfície da Terra de forma inclinada, conduzindo menos calor para essas regiões. E é por isso que a região sudeste e a região sul, mais distantes da linha do Equador, fazem mais frio do que os estados do norte e do nordeste brasileiro. Bom, agora que fizemos esse exercício de compreensão sobre como o nosso continente e o planeta é aquecido, vamos refletir sobre as mudanças climáticas. Muito bem. O monitoramento do clima começou há aproximadamente um século, sendo que os registros mais antigos são datados do final do século XIX, quando os primeiros termômetros começaram a ser instalados. Porém, apesar de termos uma fatia muito pequena de medição perante as várias eras que o planeta passou, os cientistas atuais sabem que passamos por inúmeras variações climáticas, compostas por grandes eras do gelo e períodos de aquecimento e resfriamento da Terra. Você se lembra do Paratétis, o maior lago do mundo que falamos no início do programa? Muito bem. Nos momentos de maior recuo das águas devido ao baixo volume, o ambiente aquático se tornou tóxico, dando origem a uma fauna exótica, fazendo, por exemplo, surgir baleias anãs, golfinhos e algumas espécies que tiveram que passar por transformações adaptativas ao habitat quase sem vida. A pesquisa concluiu que os atuais mares Negro e Cáspio, localizados entre os continentes europeu e asiático, consistem em remanescentes desse importante megalago, que existiu nos primórdios da Terra. Análises estratigráficas que têm a função de estudar e analisar camadas rochosas para determinar os processos e os eventos que as formaram, revelaram que os principais episódios da dessecação do megalago ocorreram entre 9,75 e 7,65 milhões de anos atrás. O pesquisador explicou que, para além de entender os fenômenos que impactaram a vida do Paratétis, o conhecimento da cronologia e dos impactos desses processos de instabilidades hidrográficas poderiam nos possibilitar a previsão de quando e como esses fenômenos poderiam voltar a acontecer em nossos mares e oceanos, conforme as circunstâncias e os eventos que estamos enfrentando hoje em dia. Os pesquisadores ressaltam que as mudanças não ocorreram apenas no megalago, entendido assim, pelo fato de ter se desconectado dos oceanos e isolado no continente por 5 milhões de anos. Passou então a desenvolver uma fauna e uma flora completamente diferente. A ciência entende que os cataclismos do Paratétis coincidem com o desaparecimento das florestas tropicais da Europa e a aridificação da região da Arábia, ou seja, a região se tornou mais árida, mais seca, que por sua vez favoreceu a migração dos ancestrais humanos da Europa para a África e os ancestrais da fauna savana, por exemplo, as girafas da região do Irã, para a África.
De acordo com a pesquisa desenvolvida por um grupo de geocientistas da Universidade de Princeton, as temperaturas dos oceanos e os níveis de oxigênio já estão se aproximando de limites mortais para alguns organismos, como corais e bacalhau do Ártico, além de outras potenciais ameaças a milhares de outras espécies. Os resultados do estudo lançado na revista Science em 2022 comparam os riscos de cataclismo nos nossos oceanos com o processo de extinção do final do Permiano, período geológico da Era Paleozoica, no qual os pesquisadores estimam que até 90% dos organismos marinhos morreram em oceanos superaquecidos, ácidos e desoxigenados. O Permiano também ficou caracterizado pelo derretimento das calotas polares e elevação do nível dos mares. Portanto, não é de surpreendermos com as atuais comparações do estudo recente. A mudança cataclísmica que aconteceu nesse período da Era Paleozoica pode ter sido provocada pelas erupções vulcânicas gigantes que duraram cerca de 2 milhões de anos no nosso planeta. Porém, o estudo concluído em 2021 sugeriu que as emissões de dióxido de carbono na atividade humana atual são 2 vezes maiores do que as que causaram a mudança do clima no Permiano. Os impactos humanos, incluindo o aquecimento global, podem já ter desencadeado uma 6ª extinção em massa de alcance ainda a ser determinado. Nos últimos anos, houve as primeiras extinções climáticas documentadas de espécies, como um pequeno roedor australiano que acredita-se ter desaparecido em 2019. E também ondas globais de mortes em massa de anfíbios e insetos. Um outro estudo publicado na revista Nature relatou que 21% dos répteis atualmente estão ameaçados de extinção. Mas a incerteza sobre o número total de espécies no planeta torna difícil calcular a proporção das mortes recentes em comparação com extinções passadas, pois se a quantidade inicial for desconhecida, é difícil medir o que está sendo perdido nos tempos modernos. Os cientistas revelaram que rastrear as extinções nos oceanos é ainda mais difícil. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, uma das principais instituições de pesquisa oceânica do mundo, afirma que é impossível saber o número exato de espécies que vivem lá, porque mais de 80% dos oceanos não são observados e explorados. Bom, a gente pode até não ver, mas os polos magnéticos da Terra são o que possibilita a existência das bússolas, por exemplo, utilizadas para localização no espaço. Além disso, o campo magnético terrestre ainda atua na nossa proteção, já que impede a entrada de partículas em alta velocidade vindas do Sol, conhecidas popularmente como ventos solares. Em virtude do seu núcleo constituído de ferro e níquel energizado, o planeta Terra atua como um gigantesco ímã, de forma que os polos magnéticos da Terra correspondem aos locais da superfície terrestre para onde as linhas de indução magnética partem e convergem. No planeta Terra, o Polo Norte magnético está localizado próximo ao Polo Sul geográfico e o Polo Sul magnético, para onde as linhas de indução convergem, está localizado próximo ao Polo Norte geográfico. São trocados. Os cientistas estudaram e acompanharam o movimento dos polos magnéticos durante séculos. O movimento histórico desses polos indica uma mudança na geometria global do campo magnético da Terra. Isso poderia indicar, inclusive, o início de uma inversão de campo entre os polos magnéticos do nosso planeta. Essa inversão dos polos magnéticos, também chamada de inversão geomagnética, é a mudança de orientação do campo geomagnético terrestre. Ela ocorre de tal forma que os polos norte e sul magnéticos são invertidos. E apesar de ser possível, ela é bem rara.
A última inversão dos polos na Terra ocorreu há aproximadamente 42 mil anos e gerou graves mudanças ambientais para o planeta. No entanto, essa inversão dos polos magnéticos da Terra, somada a um colapso temporário do campo magnético terrestre, pode ter desencadeado uma série de mudanças ambientais, tempestades solares e a extinção dos neandertais, de acordo com um novo estudo lançado também no início da década de 2020. Segundo esse estudo, o campo geomagnético não é estável em termos de força e direção e, portanto, teria capacidade de girar ou de se inverter. O período no qual isso ocorreu ficou conhecido como Evento de Lachamp, no qual os polos fizeram essa inversão temporária por cerca de 800 anos. Mas até então, os cientistas ainda não tinham certeza se e como isso havia impactado a vida na Terra. Segundo os pesquisadores, o campo magnético da Terra quase desapareceu e praticamente abriu o planeta para todas essas partículas de alta energia do espaço sideral. Eles comparam esse evento literalmente com o fim dos tempos. O modelo usado para a interpretação do evento demonstrou que o crescimento da camada de gelo e das geleiras na América do Norte, bem como as mudanças nos principais cinturões de vento e sistemas de tempestades tropicais, podem ser rastreadas até o período da inversão dos polos magnéticos, que os cientistas denominaram de Evento de Adams. Com o enfraquecimento do campo magnético, mais eventos espaciais como erupções solares e raios cósmicos galácticos poderiam chegar à Terra. Eu não sei se você consegue imaginar este dramático evento, não é fácil, eu concordo. E se também se acredita que os nossos ancestrais possam ter entrado em contato direto com o Apocalipse. Eu entendo isso, não é fácil. Mas, por um instante, pense, e se for verdade? Segundo os cientistas, antes do evento de Adams, o campo magnético da Terra perdeu até 6% de sua força, enquanto o Sol teve longos períodos de mínima atividade solar. Durante esse período, os habitantes da Terra podem ter presenciado algumas visões deslumbrantes, como as da aurora boreal e austral, que acontecem quando os ventos solares colidem com a atmosfera da Terra, sendo essas frequentes. Ao mesmo tempo, o ar ionizado que se alastrou no planeta teria aumentado a frequência das tempestades elétricas, algo que os cientistas imaginam que fez os humanos buscarem abrigo em cavernas. No artigo, publicado também na revista Science, os especialistas dizem que há, atualmente, movimentos rápidos do polo magnético no hemisfério norte que poderiam significar que outra inversão pode estar a caminho. Nesse sentido, uma alternativa que vejo seriam os bunkers. Isso mesmo, aquela construção de ferro e concreto localizada principalmente no subsolo e usada para manter cidadãos, soldados e armamentos a salvo de ataques durante a Segunda Guerra Mundial. Bem, nós não sabemos ao certo quanto tempo falta para uma mudança cataclísmica dos polos. E se de fato poderíamos viver essa experiência, tal qual os neandertais viveram. Mas e se for verdade?